Amados, você já se perguntou por que Deus ele nos disciplina? Por que Deus ele acaba corrigindo os seus filhos? Por que nós recebemos algumas disciplinas? Às vezes a disciplina dói bastante, né? Às vezes a gente passa por algumas situações em que a gente às vezes murmura, reclama, mas na verdade nós estamos passando por uma disciplina de Deus. Nós estamos passando por uma correção de Deus, né? E às vezes acontece isso com a gente. E muitas das vezes a gente não entende por que nós estamos passando sobre isso. E eu vou falar sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu vou pedir a gentileza de você se inscrever, acionar aí as notificações e também dar o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. Amém, amados? Amados, nós vamos falar hoje sobre disciplina de Deus. Vamos falar hoje sobre o que é uma disciplina de Deus, o porquê que Deus ele nos disciplina. E como texto base, nós vamos pegar aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo de número 31, que diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, por que Deus ele nos julga? Por que Deus ele nos disciplina? Ele faz isso para mim e para você não ir para o inferno. Deus ele disciplina você e às vezes dói bastante. Ele amassa como se ele estivesse fazendo um vaso do oleiro. Lembra lá em Jeremias 18, quando Jeremias 18 fala do vaso de oleiro? Ele nos amassa, ele nos quebra, ele faz um vaso novo. E dói fazer um vaso novo, porque ele tem que reconstruir. E essa reconstrução às vezes dói demais, às vezes dói muito, mas é necessário. Por quê? Porque conforme diz aqui no livro de 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 31 ao 32, Deus ele só nos julga, Deus ele só nos disciplina, porque ele nos ama, para que nós não viéssemos ser julgados, para que nós não viéssemos ser condenados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós devemos dar glória a Deus por causa disso. Outros homens de Deus da Bíblia foram também disciplinados. Moisés foi disciplinado. Moisés era um grande homem de Deus, arrancou o povo hebreu como um forte de Deus lá do Egito. Estava andando 40 anos com o povo lá no deserto, mas teve um dia que ele errou, e por ele ter errado, Deus disciplinou a Moisés, e ele não entrou na terra prometida. Davi foi um homem também, um dos maiores reis que Israel já teve, mas Davi também foi disciplinado pelo Senhor. Grande prova Davi ele passou, porque ele adulterou, ele matou, ele fez um censo, passou por muitas disciplinas de Deus. Doeu bastante Davi. Nós podemos ver os salmos de Davi, como que doía em Davi. O apóstolo Pedro também foi disciplinado demais. Então, queridos, mas Deus ele só disciplina quem ele ama de verdade. Eu não sei o que você está passando, mas, querido, pode ser uma disciplina de Deus. Pode ser algo de Deus na sua vida que você está passando e você não sabe ainda. Você não sabe a luta, o porquê que você está passando isso. Pode ser uma disciplina de Deus. E se for uma disciplina de Deus, querido, a única coisa que nós devemos fazer é dar glória a Deus, é aguentar, é glorificar a Deus, é orar a Deus e dizer: Senhor, se eu estiver sendo disciplinado, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Será que eu estou sendo disciplinado por causa do amor ao dinheiro? Será que eu estou sendo indisciplinado por aquele erro que eu cometi? Será que eu estou sendo disciplinado por isso? Você começa a reconhecer. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 31 que nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros. Reconhecer e orar a Deus, para que Ele possa ter misericórdia de nós. Mas saiba de uma coisa, querido, Ele só te disciplina
Porque Ele te ama demais. Porque Ele não quer te perder. Porque Ele não quer que você se perca, que você seja condenado. Louvado seja Deus. Você entende isso, querido? Para que você não venha a ser condenado. Louvado seja Deus. É por isso que o meu Deus, Ele disciplina você. Você imagina, querido, quando você tem um filho, se você disciplina o seu filho, é porque você ama ele. O pai que não disciplina o seu filho, o filho, ele acaba sendo julgado pelo mundo. A criança, quando ela não é disciplinada, ela sofre demais. Ela sofre muito, querido, mas sofre demais mesmo. Porque o pai não soube disciplinar, o pai não soube corrigir. É assim que nós somos quando não somos disciplinados por Deus. A pessoa, quando não é disciplinada, ela se torna um nojo quando ela cresce. Insuportável, ninguém aguenta uma pessoa que não é disciplinada. E nós não somos a quarta pessoa da Trindade, nós somos pessoas normais, a qual devemos ser disciplinados por Deus, para que nós possamos herdar o reino do céu. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu vejo tantas pessoas murmurando, reclamando a Deus. Pessoas que muitas das vezes sabem aonde errou e passa por um processo terrível, que ela sabe porque ela está passando por esse processo, mas ela não consegue aceitar que ela está sendo disciplinada pelo Senhor. Ela não consegue aceitar que ela está sendo disciplinada pelo seu Criador, por aquele que o ama, que o livra, que o guarda. Então, querido, se você identificou que você está sendo disciplinada por Deus, corrigido por Deus, somente louve ao Senhor. Aguarda, não vai ser para sempre, vai passar. E saiba que Deus, Ele só ensinou isso porque Ele te ama e Ele não quer, conforme diz aqui o versículo de número 32, que você seja condenado com o mundo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, eu já quero te glorificar, meu Deus, em nome de Jesus. Quero engrandecer ao teu nome por tudo o qual o Senhor tem feito, nos disciplinado, o Senhor tem nos corrigido. Isso é bênção para as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo conosco, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelas disciplinas, Senhor, meu Deus, a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas correções, porque isso tem nos feito, meu Pai, crescido, Senhor, meu Deus, mediante a tua palavra. Isso tem nos ajudado a crescer, Senhor, meu Deus, mediante a tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos tornado cristãos maduros, ó Pai, mediante a tua palavra. Sim, Senhor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha fortalecer, dar força para os teus filhos, a quais estão sendo disciplinados nesse momento, a quais estão passando por dores, a qual, meu Pai, muitas das vezes não consegue identificar que é uma disciplina do Senhor, que é algo que o Senhor está fazendo, meu Pai, para beneficiar a tua vida, para que ele não venha perder, meu Pai, a sua salvação. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar cada dia mais e mais na nossa caminhada, Senhor, meu Deus, que nós precisamos, ó Pai, do teu apoio, nós precisamos de ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a caminhar e estar cada dia mais e mais firmes, ó Pai, perante o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Reconheça, querido, que você precisa de uma correção de Deus, mas saiba de uma coisa: o meu Deus, ele só faz isso com você porque ele te ama, porque ele te ama. Amém, querido? Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus.